Aleluia, glória a Deus, pode sentar, querido. Glória a Deus, na casa do nosso Pai é lugar de festa, amém, gente? Lugar de alegria, glória a Deus. Quero convidar você a abrir sua Bíblia comigo, no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 14. Romanos, capítulo 8, do verso 14 ao 16. Gente, nosso irmão vai estar aqui mesmo, da parte de dentro. Depois, no final do culto, com essa Bíblia, se você quiser vir, tirar foto aqui, fique à vontade, vai ser uma bênção. Romanos, capítulo 8, do verso 14 ao 16. Você encontrou aí? Você encontrou? Então dá uma glória a Deus aí. Aleluia! Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Amém? Você quer que o Senhor fale com você nessa noite? Então vamos pedir isso para Ele? Feche seus olhos. Peça para o Espírito Santo falar ao seu coração. Papai, nós estamos nessa casa que é a tua casa. Não há alegria maior para nós do que adorarmos ao Senhor, do que ouvir a tua voz. E nessa noite, Deus, nós precisamos te ouvir. Eu quero te pedir, Espírito Santo, que o Senhor possa entrar onde as minhas palavras não conseguem chegar. Que o Senhor possa liberar uma palavra rema em cada coração. Que nós possamos sair daqui edificados. Que nós possamos sair daqui mexidos, mas despertados para responder aquilo que o Senhor tem para nós. Eu quero te pedir, fala conosco, Senhor, porque nós queremos entregar ao Senhor o nosso coração e que essa palavra caia no nosso coração como uma terra boa, e essa terra boa vai receber essa semente que vai dar fruto a 30, a 60 e a 100 por um. E na autoridade que há no nome de Jesus, eu repreendo agora toda astúcia do inferno no sentido de roubar essa palavra, mas eu quero declarar que nós estamos prontos para receber aquilo que o Senhor tem para nós no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Queridos, a palavra do Senhor, ela vem dizer para nós nesse texto sobre sermos filhos de Deus. Obrigada, Beth. E se existe uma coisa que nós gostamos de ser, é filhos de Deus, amém? Gente, todo mundo quer ser filho de Deus. Mas a palavra de Deus deixa claro para nós que existe um caminho para sermos filhos de Deus. E o caminho é Jesus. Jesus diz, eu sou o caminho, não sou um dos caminhos. Não tem essa história de que todos os caminhos levam a Deus. A palavra de Deus é clara em dizer, Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, quando nós recebemos Jesus na nossa vida, nós nos tornamos filhos de Deus. Agora, assim como em português nós temos algumas palavras que em outros idiomas existem várias variações. A palavra filhos é uma dessas palavras. Embora nós possamos ler aqui várias vezes a palavra filhos de Deus, existem duas palavras que são usadas para filhos de Deus, para filhos. E essas duas palavras, elas estão presentes nesse texto aqui que nós lemos. E a primeira palavra que eu quero citar para você está no versículo 16, quando diz assim, o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Esse filhos aqui é a palavra teknon. Vamos aprender isso junto? Diga comigo, teknon. O que é um teknon? Teknon é um filho, simplesmente ele nasceu. Então, às vezes nós vemos um bebê e a gente fala assim, é um bebê, é um filho. Um adulto também é um filho, mas esse texto aqui é um filho imaturo, um teknon, é uma criança, alguém que simplesmente nasceu. Então, muitas vezes, nós recebemos Jesus, Eu vi a Lucy falando aqui, olha, eu estava, como muitos de vocês, às vezes estão apenas sentados aí. Quando nós recebemos Jesus, nós nos tornamos bebês. Nós nos tornamos teknon, nós nos tornamos filhos de Deus, mas filhos imaturos. Simplesmente nascemos de novo. Tem muita gente que acha que o importante é você receber Jesus e ser salvo. Deixa eu falar uma coisa para você. Deus tem dois propósitos muito definidos com a nossa vida. O primeiro deles, sim, é que a gente seja salvo. Mas, entenda o que eu vou dizer. O propósito de Deus não é que nós sejamos, entre aspas, apenas salvos. Depois que nós nascemos de novo e nos tornamos esse bebê, é hora de crescer.
E é por isso que a outra palavra que nós vamos ter uma outra palavra para filhos. Porque o desejo de Deus não é que nós sejamos todos bebês. O desejo de Deus é que a gente cresça. Que a gente chegue num nível de maturidade. Por quê? Porque existem coisas que estão fora do alcance das crianças. Você percebe que uma criança, desde o momento em que uma criança nasce, ela está sempre desejando crescer. Ela está sempre desejando outro nível. Quando você vê um bebezinho e você vai comer perto daquele bebê, ele tenta pegar o que você está na sua mão. Quando nós vemos algumas crianças, né, que colocam o sapato da mãe, a camisa do pai, e a gente acha isso bonitinho. Mas acontece que há um desejo no coração da criança de crescer. E por que espiritualmente muitas vezes isso não acontece conosco? Deus está sempre nos chamando para o próximo nível, querido. Deus está sempre nos chamando para um novo nível, para que a gente deixe de ser filho imaturo. Por quê? Porque quando nós somos crianças, nós não vivemos plenamente o que Deus tem para nós. Existem muitos cristãos que estão frustrados, porque estão apenas assistindo o que Deus está fazendo nessa geração. Por quê? Porque não estão habilitados para viver a próxima fase da sua vida. Quantos aqui assistiram a turma do Chaves? Levanta a mão. Agora levanta a igreja inteira, levanta a mão, né? Ô, gente, o que é a turma do Chaves? Gente com roupa de criança, que fala como criança, que brinca como criança, mas num corpo de adulto. Isso é muito legal na série, mas não é legal na vida real. Não dá. Tem gente que continua agindo igual criança. Quando é contrariado, faz igual o Kiko. Pega a bola e vai embora. E se deixar, faz... Tem um que faz melhor. Gente, nós precisamos entender que Deus não nos fez para sermos a turma do Chaves espiritual. Está na hora da gente deixar coisas que não cabem mais, roupas que não servem mais, atitudes que não servem mais. Não tem problema a gente nascer tecnon, não tem problema a gente nascer bebê, não tem problema numa fase da nossa vida, o Senhor não poder confiar algumas coisas a nós, mas a gente tem que entender que Deus colocou no nosso coração o desejo de crescer, e a gente precisa disso. Por quê? Porque a segunda palavra para filhos está no versículo 14. O versículo 14 diz: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. E esse filhos não é tecnon, esse filhos é ruios. E ruios significa filho maduro. Alguém que tem um caráter semelhante ao caráter do pai. Então, embora nós tenhamos nascido tecnon, o propósito de Deus é que nós sejamos ruios. Sabe por quê? Porque o que diz aqui? Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, são ruios. Quem que é guiado pelo Espírito de Deus? Todos os filhos? Não, somente os maduros. E eu quero dizer algo para você. Existem coisas que Deus está fazendo nessa terra. E que Ele vai querer nos guiar, mas Ele só pode guiar aqueles que estão na fase adulta, aqueles que já estão amadurecidos. Você já parou para pensar que Deus está fazendo algo nessa terra, Deus está fazendo algo nesse momento, e que Ele quer compartilhar com alguém? Porque filhos maduros são assim. Filhos maduros são pessoas que você compartilha alguma coisa, que você compartilha algo. E nós precisamos entender que Deus está fazendo algo. Olha só o Salmo 127, versículo 4 e 5. Salmo 127, versículo 4 e 5. Pedi para projetar para nós, por favor. Salmo 127. Nós sempre citamos o versículo 4. Mas olha o que diz o versículo 4 e 5. Ele diz que como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da mocidade. Feliz é o homem que enche deles a sua aljava. Ele não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Esse texto vem dizer que porque que esse homem, quando ele enche, né, quando ele tem filhos e esses filhos crescem, quando ele precisar, os filhos estarão com ele, vão ajudá-lo, porque vão ser cooperadores, vão batalhar com ele. É disso que Ruios está falando, que quando nós crescemos, nós passamos a cuidar das coisas de Deus de uma maneira diferente.
Você sabe que no Antigo Testamento a idade que era contada no censo era de 30 anos. Por quê? E só os homens eram contados. As crianças não eram contadas. As mulheres não eram contadas. Por quê? Porque aquele censo ia servir como base para as pessoas que iriam para a guerra. Então, são filhos maduros que vão ajudar na batalha, que vão fazer com que o pai e a mãe não se envergonhem. Porque um filho maduro é alguém que é um cooperador do seu pai. Paulo fala, nós somos cooperadores de Deus. Quem é que pode ser um cooperador de Deus? Os ruios, os filhos maduros, aqueles que já deixaram as roupas de criança. São aqueles que estão dispostos, não vão brigar por causa da bola. São aqueles que estão dispostos. Tem gente que não entende que é hora de mudar, que é hora de ser cooperador. E cooperador é um companheiro de trabalho. Jonatas, filho de Saul, era assim. A Bíblia diz que tinha guerras que ele ia guerrear. Seu pai estava fazendo uma coisa e ele outra. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu e você precisamos crescer. Sabe por quê? Nós precisamos ser cooperadores daquilo que Deus está fazendo nessa terra. Você sabe que no Brasil existe um índice chamado PEA, P-E-A, que é a população economicamente ativa. Nosso índice, se eu não me engano, está em 63%. E ele significa que 63% da população é uma população que trabalha e que interfere ativamente na economia. São pessoas que produzem. Porém, os outros 37% são pessoas que apenas recebem. Gente, deixa eu dizer uma coisa para você. Será que espiritualmente, como é que está o nosso índice de pessoas que produzem? Pessoas que são ativas. E qual será o índice de pessoas que só recebem? Sabe por quê? Porque tecnon, bebês só recebem. Hoje eu estava contando aqui pela manhã que o Davi Lucas, quando ele era bebê, ele deu bastante trabalho. Porque criança, de modo geral, suga a nossa energia. E o Davi, ele nasceu com um problema de refluxo muito forte. Então, ele acabava de mamar. E antes, na hora que eu colocava ele em pé para arrotar, ele voltava todo o leite. E aí, gente, esse menino acordava de 1 hora para mamar à noite. E foram 6 meses acordando de 1 hora. De verdade, na hora que eu ia dormir, tinha dias que eu sentava na cama e me dava vontade de chorar. Porque eu sabia que dali 1 hora ele ia acordar e seria assim a noite inteira. Bebês são assim, filhos pequenos, são consumidores, eles demandam muito cuidado. Mas quando nós nos tornamos adultos, nós começamos a interferir, a gerar mudança no ambiente onde nós estamos. Isso precisa acontecer no natural. Sabe que lá em casa eu tenho 2 meninos, um de 9 e um de 12 anos. Mas eu já ensino meus filhos a cozinhar. E então o mais velho, 2 vezes por semana, ele faz o almoço. E antigamente, gente, eu acordava mais cedo no domingo para fazer o almoço, porque quando a gente chegava em casa, eles chegavam morrendo de fome. Só que agora meu filho mais velho já sabe cozinhar. E quando eu chego em casa, no domingo, o almoço está pronto. Sabe por quê? Porque à medida que nós vamos crescendo, nós vamos sendo cooperadores dos nossos pais. E espiritualmente, será que nós estamos sendo apenas receptores? Será que nós estamos sendo aqueles que somente recebem? Nós precisamos migrar de tecnon para ruios, porque nós precisamos cooperar com o que o nosso Pai está fazendo nessa terra. A outra coisa que os filhos maduros fazem também, eles interferem no andamento das coisas. Quando nós crescemos, nós podemos interferir no que está acontecendo na terra, através da intervenção do céu. Se João 1,12 fala, João capítulo 1, verso 11, diz que ele veio para o que era seus, mas os seus não o receberam. O versículo 12 diz, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E mais uma vez, a palavra poder aqui, ela vem de exousia. E exousia significa uma autoridade para interferir. Deixa eu contar uma coisa aqui. Você é filho de Deus? Não. Me ajuda aí. Você é filho de Deus?
Deixa eu te falar uma coisa, Deus compartilhou comigo e com você um poder, uma exousia, uma autoridade de interferir nos lugares onde nós estamos plantados. Então a minha casa não pode ser mais a mesma, eu não sou vítima de nenhuma situação, isso é para bebê, isso é para tecnon, mas quando eu vou crescendo, eu posso interferir no lugar onde eu estou plantado. A minha casa não é refém de nada, a minha cidade não tem que ser refém, o meu país não tem que ser refém, porque eu caminho junto com o meu Pai, e por causa daquilo que Ele compartilhou comigo, eu vou interferir naquilo que está acontecendo. Isso é para ruios, isso é para pessoas que vão entendendo, vão desejando crescer e vão interferindo no lugar onde estão plantadas. Meu irmão, nós precisamos fazer parte da população que vai ser ativa, e não daqueles que só querem receber. Nós não podemos ser tecnon a vida toda. Nós não podemos ficar usando roupinha de Chaves a vida toda. Não dá para a gente ficar chamando a mamãe o tempo todo. A gente precisa entender que Deus está nos chamando para um novo nível. Esse novo nível faz a gente sair de tecnon, faz a gente deixar de ser bebê, a gente não ficar confortável em ser apenas, entre aspas, salvo. Deus tem mais para você. Deus tem mais para mim. Quando Jesus, ele vem no velório de Lázaro, todos estavam chorando, mas Jesus interfere, Jesus traz ressurreição. Meu irmão, quando eu e você crescemos, a gente interfere, não vai ter velório, não vai ter circunstância onde a gente vai chegar e a gente não vai fazer diferença, aonde a gente vai ser só mais um bebê. Bebês são fofinhos, amém? Eles têm um efeito fofura. Se eu estivesse pregando aqui e tivesse um bebê aqui, estava todo mundo olhando para o bebê e ninguém olhando para mim. Mas deixa eu perguntar uma coisa para você. Como seria essa igreja se ela estivesse nessa noite com 450 bebês? Nós temos uma promessa de Deus que inicialmente o Senhor vai nos dar 2.000 almas. Mas será que serão 2.000 tecnons? Você já imaginou? Você viu que antigamente as pessoas tinham 10 filhos. Hoje é 2. E olhe lá. Porque as pessoas descobriram que dá trabalho. Agora, espiritualmente não pode ser diferente. Meu irmão, você não pode se contentar em ser apenas filhos de Deus. Você não pode se contentar em ser apenas salvo. Isso é maravilhoso. Mas Deus está te chamando para um outro nível. Está na hora de você crescer. Está na hora de você ser ruios. Sabe por quê? Porque são os ruios, são os maduros, que podem ser cooperadores de Deus, que podem interferir nas circunstâncias, que podem ser guiados pelo Espírito Santo de Deus. Filho maduro, tenha a sua vida realizada. Acredite. Quando você é apenas um bebê, quando você vem, você recebe Jesus e você fica ali durante um tempo, só recebendo, só recebendo. O que acontece se uma criança de 3 anos toma só leite materno? Ela vai ficar fraca e ela vai ter desejo por ter outra coisa. Gente, tem muito cristão que está vivendo uma vida frustrada e está esperando as circunstâncias mudarem. Mas deixa eu contar uma coisa para você, tem circunstância que não vai mudar na sua vida enquanto você não mudar. A gente precisa crescer. Você só vai se sentir totalmente realizado quando você começar a ser alguém que realiza e não alguém que assiste. É maravilhoso a gente ver o que Deus está fazendo na vida das pessoas, mas é mais maravilhoso a gente fazer parte daquilo que Deus está fazendo. Você não foi chamado para assistir aquilo que Deus está fazendo na vida de outros. Você e eu fomos chamados para sermos tecnon por um tempo, mas há um chamado para a nossa vida, para um novo nível, e esse novo nível é para que nós sejamos guiados pelo Espírito Santo. Está na hora de deixar as coisas de menino, está na hora de deixar a roupinha do Chaves, está na hora de tirar coisas da sua vida e da sua gaveta que não fazem mais parte de você. A outra coisa que um filho maduro faz é que ele passa de um consumidor para um fornecedor. Eu acabei de citar aqui. Pode parecer uma coisa simples, uma coisa boba, mas faz toda a diferença quando você deixa de ser só um consumidor. Não, mas ninguém me ligou, mas ninguém me... E você?
Querido, a nossa realização só vai ser plena quando nós nos tornarmos realizadores. E para isso a gente tem que crescer, a gente tem que responder o chamado de Deus para nós mudarmos de nível. E sabe quando que isso começa a acontecer? Quando a gente começa a desejar. Tudo começa com um desejo. Meu irmão, eu e você precisamos desejar mudar de nível. A gente precisa desejar deixar de ser criança. A gente precisa desejar crescer do mesmo jeito que uma criança natural deseja mudar de nível, deseja crescer, do mesmo jeito que um adolescente deseja dirigir, ele deseja completar 18 anos. Eu e você precisamos desejar deixar de ser tecnon para sermos ruios. Se a gente não desejar, não vai ter essa mudança. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é desejar. Gálatas capítulo 4, verso 19. Olha o que Paulo fala para os Gálatas. Gálatas capítulo 4, verso 19. Paulo diz assim para eles: meus filhos, por quem, de novo, sofro dores de parto, até Cristo ser formado em vós. Olha isso. Está chovendo mesmo, gente. Meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até Cristo ser formado em vós. Sabe o que Paulo está falando? Ele não está falando de novo, de nascer de novo. Ele está falando de Cristo ser formado, da pessoa crescer, da pessoa se estruturar. E Paulo está falando, eu sinto de novo dores de parto. Por quê? Porque eu tive dores de parto para vocês nascerem, mas agora eu continuo sentindo dores para que você cresça. Meu irmão, você e eu precisamos crescer, precisamos que Cristo seja formado em nós. O nosso crescimento espiritual, diferente do crescimento natural, não é automático. Ele precisa ser desejado. Só que não é um desejo como um sentimento. Não, eu desejo crescer. Não, é um desejo igual fome. O que você faz quando você está com fome? Você fica lá no sofá e fala, ai, que fome. É assim que você faz? Você não levanta, não? E vai caçar alguma coisa para comer? Corre para o fogão, dá um jeito. O desejo de crescimento tem que fazer isso, tem que levar a gente para uma ação, uma busca. Nós precisamos não apenas desejar, mas nós precisamos buscar esse crescimento. Buscar esse crescimento. E como é que a gente busca esse crescimento, queridos? Como é que a gente busca esse crescimento? Fazendo trocas. A gente precisa fazer trocas, a gente precisa ter metas. Eu pergunto uma coisa para você. Nós estamos no mês de outubro. O que é que você mudou nesse ano? Quais foram as trocas que você fez? Quais foram as metas que você estabeleceu para o seu crescimento nesse ano? Nesses 10 meses que aconteceram aqui? Nós vemos aqui nosso irmão falando assim, olha, em 3 meses eu escrevi a Bíblia. Gente, tem pessoas que têm 30 anos de convertido e nunca leu a Bíblia inteira. Nós precisamos estabelecer metas. Se você deseja crescer, fala comigo, para crescer, tem que ter metas. Se você não tiver uma meta, querido, espiritual, como nós temos fisicamente, eu pretendo fazer uma corrida esse ano ainda. Posso ouvir um amém? Vai ser sábado à noite, dia 3, vai ser uma corrida noturna, vai ser no dia 3 de dezembro, já está marcado na minha agenda. Só que eu tenho que treinar, eu preciso ter metas para eu ir me superando até chegar lá. E se nós fazemos isso fisicamente, nós precisamos fazer espiritualmente também. E eu pergunto para você, o que é que você fazia antes, que agora você faz diferente? Porque se nós não fizermos isso, sabe o que vai acontecer conosco? Daqui 1 ano, daqui 2 anos, daqui 10 anos, nós vamos ser a turma dos Chaves, só que no sentido espiritual. A gente vai ficar brincando, a gente vai ficar se comportando como criança, quando na verdade já era para a gente ser adulto. Meu irmão, o Senhor tem coisas para fazer nessa terra e o tempo vai passar.
Nós precisamos viver o sobrenatural de Deus. Acredite nisso. É impossível a gente querer buscar um crescimento de Deus e continuar fazendo as mesmas coisas. Para a gente estabelecer metas, a gente vai precisar ter trocas. Diga isso comigo. Para eu crescer, preciso estabelecer metas. E para estabelecer metas, eu vou precisar fazer trocas. Quando você decide fazer algo, se você for um atleta, se você tem um propósito, você vai ter que trocar algumas coisas que você fazia por outras. Entenda isso. Então, para crescer espiritualmente também. Efésios capítulo 4, a palavra de Deus diz: aquele que mentia, não minta mais. A ira, a cólera, as palavras obscenas não devem nem sequer ser nomeadas entre vós. Ele está falando de troca. O Evangelho fala de troca, de mudança de comportamento. Se você quer crescer, você vai precisar fazer trocas. Talvez você vai ter que diminuir o seu tempo no WhatsApp. Talvez você vai ter que diminuir o seu tempo jogando videogame. Talvez você vai ter que trocar de roupa. Porque tem coisas que não cabem mais. Não é que não cabe no sentido de servir. Ô, gente, tem roupa que se eu for procurar, eu vou achar na seção tamanho 16. E não ri, não. Só que é 2. 14? Ah, não, gente, peraí, né? Agora, eu pergunto para você, será que comporta eu chegar aqui com uma roupinha de uma menina de 14 anos? Tem coisa que a gente tem que deixar para trás, a gente tem que fazer trocas. Está na hora de mudar de tecnon para ruios, e a gente precisa fazer trocas. Trocas do tempo, troca de coisas que nós precisamos fazer. Ó, fica tranquilo, está chovendo mesmo, você nem vai sair. Fica sossegado aí no seu canto. Amém? Então, o que nós precisamos fazer? Existe um caminho. E a gente precisa olhar para o momento que a gente está vivendo, para saber se a gente vai crescer ou não. Querido, quando nós falamos de criança, nós falamos de berço. Colocar uma criança de 45 dias num berço é uma coisa. Colocar uma criança de 10 meses em um berço é outra coisa. O berço continua do mesmo tamanho, mas a criança mudou. Tem coisas que muitas vezes estão acontecendo na sua vida há muito tempo. E o problema não é o problema é que você não cresceu. Querido, está na hora de gerar mudança, gerar crescimento. Então, hoje à noite, assim como Paulo falou para os Gálatas, que ele desejava o crescimento deles, até que Cristo fosse formado. Eu quero dizer algo para você. Você precisa sair daqui nessa noite, exercitando coisas que vão te fazer crescer. E eu quero citar 5 coisas que você precisa fazer para você crescer. A primeira delas, você precisa orar. Diga comigo, orar. Gente, nós falamos de oração, mas a gente não ora. Quanto tempo da sua vida, do seu dia, a oração está presente? Tem gente que ora antes da comida e antes de dormir. Gente, nós precisamos orar, porque nós temos poder para interferir nas coisas, e nós vamos fazer através da oração. Um crente maduro ora. Pastor, eu não sei orar. Começa orando 5 minutos. Você ora 5 minutos por dia, ora 10. Aumenta para 15. Vai exercitando, porque você vai crescer. A outra coisa que nós precisamos fazer para crescer é ler a palavra de Deus. Sem ela não há crescimento, sem ela não há transformação. Você vai ser tecnon o resto da vida, se você fica lendo só versículozinho que aparece nas redes sociais, em aplicativo de devocional. Nós precisamos ler e meditar na palavra de Deus, e nós precisamos praticar. Você leu sobre perdão? Pratique o perdão. Você leu sobre algo da palavra? Pratique aquilo que você está lendo. Sem a prática não há crescimento. Queridos, a palavra de Deus nos fala sobre o jejum. O jejum, queridos, é uma disciplina espiritual. E ele não muda a Deus, mas ele quebra a nossa carne e gera mudança dentro de nós. E por último, nós precisamos servir.
Você acabou de chegar do encontro com Deus. Deixa eu falar algo para você, para que esse tempo não caia no seu esquecimento. Você precisa estar praticando. A melhor maneira de nós praticarmos a palavra de Deus é servindo, queridos. É servindo. Por quê? Porque filhos maduros são cooperadores de Deus. Filhos maduros são aqueles que interferem. E é isso que nós precisamos colocar em prática. E eu quero dizer algo para você nessa noite. Deus está te chamando para um novo nível. Deus quer que você deixe de ser uma criança fofinha para ser um filho maduro. Deus quer convidar você, Deus está te chamando para falar: filho, eu preciso que você cresça, eu quero confiar coisas a você. A Bíblia fala para nós que há um momento em que Deus vai fazer algo em Sodoma e Gomorra, e Ele fala assim: eu preciso falar para Abraão. Deixa eu falar algo para você, tem coisas que Deus quer compartilhar comigo e com você, mas a gente precisa crescer. A gente precisa deixar de ser apenas um bebê, para a gente ser um filho maduro, alguém com que os nossos pais podem contar. Olha, a nossa nação está passando por um momento tão delicado. Você é um filho de Deus, tem exousia, tem poder sobre a sua vida. Quando foi a última vez que você dobrou os seus joelhos e clamou ao Senhor, ao invés de entrar em discussões só, e você clamou ao Senhor pela nossa nação? Quando foi a última vez que você dobrou os seus joelhos e clamou pelo seu pai, pela sua mãe? Meu irmão, está na hora da gente deixar de ser apenas um frequentador de culto de domingo, para a gente crescer e ser ruios, aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, pessoas que Deus pode compartilhar coisas, pessoas que vão ser cooperadores daquilo que Deus está fazendo nessa terra. Não somos nós que definimos se nós somos guiados pelo Espírito, mas somos nós que definimos se nós vamos continuar sendo bebês, ou se nós vamos amadurecer e permitir que o Senhor interfira através de nós. O que é que você vai fazer? Você sabe que não é apenas a palavra do domingo que muda a sua vida, mas é o que você faz com ela na segunda-feira. O que é que nós vamos fazer? Será que nós vamos sair daqui achando tudo isso muito bom? Mas qual vai ser a sua meta? Quais vão ser as suas trocas? O que é que nós vamos deixar de fazer? Acredite, há um chamado do Senhor para que você deixe de ser tecnon, para você ser um filho maduro. Os céus estão contando comigo e com você, para sermos cooperadores, para estarmos na aljava do Senhor, para sermos aquele com quem Ele pode contar, para sermos guiados pelo Seu Espírito Santo. Isso depende da resposta que nós vamos dar ao Senhor. Feche os seus olhos.